Este vídeo está sendo patrocinado pelo OneFootball, o melhor aplicativo sobre futebol do mundo. No OneFootball, você encontra todas as notícias do seu time de coração, competições nacionais e internacionais, notícias das seleções mundiais, tabela de campeonatos, mercado da bola e muito mais. Instale já em seu smartphone e não perca. O OneFootball é grátis para Android e iOS. Link na descrição deste vídeo. E agora vamos falar do Flamengo, que no final de semana enfrenta o São Paulo no Morumbi e só pensa no Peñarol quarta-feira em Montevidéu, o jogo que pode definir a permanência do Flamengo na Libertadores, e tem muita pressão. A equipe chegou hoje ao Rio de Janeiro e o Flávio Venick estava lá. O Flamengo desembarcou na tarde desta quinta-feira aqui no aeroporto do Galeão, vindo de Porto Alegre, onde perdeu para o Internacional por 2-1. A cabeça dos jogadores já está voltada para a partida pela Libertadores, na próxima quarta-feira contra o Peñarol no Uruguai. Mas antes disso tem duelo pelo Campeonato Brasileiro, domingo contra o São Paulo no Morumbi. Abel Braga já antecipou que vai escalar a equipe reserva nesse jogo, mas tem titular que não quer ficar de fora não. Eu mesmo quero jogar e tenho certeza que todos os jogadores também querem jogar um grande clássico como esse. Então eu acho que tem que ter calma, a gente tem 2 treinamentos ainda até o jogo de São Paulo para ele definir isso e deixar tudo nas mãos deles. Gabigol também falou das constantes trocas de posição que ele vem fazendo durante uma partida. No mesmo jogo, já atuou pelos 2 lados do campo e também como centroavante. São coisas que acontecem no futebol. Com o nosso time principalmente, tem jogadores que podem jogar em várias posições. Eu tento ver isso de uma forma boa, uma forma que a gente pode confundir a zaga adversária. No primeiro tempo joguei de um jeito, no segundo tempo joguei de outro. E como eu sempre falo, estou à disposição do treinador para jogar em qualquer posição. Até porque eu joguei em várias delas, praticamente em todas à frente, esse ano aqui no Flamengo. Mas creio eu, vejo isso como uma coisa boa, se a gente conseguir acertar as movimentações, pode acontecer muitos gols, como vem acontecendo. Eu acho que a gente não passa um jogo sem fazer gols e criar jogadas de gols. Eu acho que isso é muito importante, dar respaldo pra gente, de onde a gente jogar a gente ir bem. Gabigol estava evitando falar do Peñarol no aeroporto. Normal, já que antes o Flamengo tem um São Paulo pela frente. Mas, de tanto a gente insistir, ele se rendeu e disse que a situação do time na Libertadores não é desesperadora e que a equipe vai jogar em busca da vitória no Uruguai. Eu acho que a gente é líder da Libertadores, a gente tem 9 pontos. Independente se a gente precisasse ou não do resultado, a gente ia jogar para vencer contra o Peñarol. Então isso não muda nada. Mesmo de classificar, a gente iria ir lá para ganhar, para tentar um empate, para não perder. Então acho que isso é uma coisa natural do futebol. Eu acho que estão criando um clima para esse jogo que é desnecessário, até porque somos líderes do campeonato. A gente tem todas as chances de ir lá no Uruguai e fazer um grande jogo. Mas como eu falei, vamos precisar primeiro no São Paulo, depois no Uruguai. Tem bastante tempo, tem uma semana, ainda pode acontecer muitas coisas, como eu falei, futebol é muito dinâmico. Mas eu acho que, e tenho certeza que o elenco e todas as pessoas que trabalham em volta da gente estão bem tranquilos quanto a esse jogo, porque vai ser 11 contra 11, obviamente no estádio de mando deles, mas temos todas as condições de vencer o jogo, de empatar. Flávio Vinick, do Aeroporto Internacional do Rio, para o Fox Sports. Legal, muito obrigado, Vinick. Minha gente, a informação é a seguinte: o Flamengo tem um conselho de futebol, onde participam o Marcos Braz, o presidente Rodolfo Landim, o BAP, né, o Luiz Eduardo Batista. Alguns amadores. Isso, e outras pessoas. A informação é que desde ontem, após o jogo e após a entrevista do Abel, falando muito do Internacional, do Beira-Rio, que isso não caiu bem internamente no Flamengo. E que este Conselho do Futebol estaria dividido. Uma parte achando que é melhor manter o Abel, porque o jogo está logo aí. Né? Daqui a 6 dias o Flamengo define a sua vida na Libertadores da América e entre isso tem o São Paulo no Morumbi. E outra parte achando que seria melhor já pensar numa outra alternativa e tirar o Abel. A voz forte do Conselho que está segurando o Abel Braga é a voz
do BAP. O BAP, que tem uma influência muito grande com o presidente Rodolfo Landim, está falando mais alto nesse momento e mantendo o Abel Braga, porque dentro do conselho e dentro do clube, uma ala grande já teria optado pela saída do Abel. Então acrescente um ingrediente a esse caldeirão que está vivendo o Flamengo, né? Há uma pressão grande junto ao presidente de pessoas que não estão nesse conselho, que esse conselho acabe. Porque entende que esse conselho não está acrescentando ao Flamengo. E que centralize mais no Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol, as decisões junto ao presidente e ao BAP. Tire essa parte amadora. João, o Flamengo o Flamengo é campeão estadual, está por um empate para classificar para a fase oitavas de final da Libertadores. Começou o campeonato sábado passado, tá? Não tem muito tempo não, foi sábado passado. E começou bem. Muito bem diante do Cruzeiro, que vinha invicto há mais de 5 meses. E passou com autoridade aqui no Maracanã. Goste o Abel ou não do estádio, ele tem todo o direito de achar outro estádio melhor que o Maracanã. É que o torcedor levou pro coração. Aí não pode falar isso da minha casa. Gente, enfim, não precisava ter dito agora, politicamente não é legal, ok, bacana. Isso é uma discussão filosófica apenas. Daqui a pouco vai receber Rafinha, um zagueiro, a gente falou do Gil, pode ser o Gil ou outro zagueiro. Estou dizendo posições, tá? O nome é o Rafinha. Rafinha, um zagueiro, um lateral esquerdo e um segundo volante. Pode ser o Felipe Luiz. Pode ser o Felipe Luiz, o lateral esquerdo. Pode ser o Gil, o zagueiro, e um segundo volante. Pode ser o Arangues. Pô, muito bom jogador. Aí eu pergunto para você o seguinte, João. Esses reforços vão chegar... e o Abel vai estragar tudo, que é o que o povo do conta dizendo. Abel tá estragando tudo. Para mim, o grande erro, eu venho conversando isso com o Zinho, do Abel para entrar o Arrascaeta no time, ele mexeu muito. Mas tanto faz, o Bruno Henrique tá ali, o Gabigol não. Ele tirou o Bruno Henrique da esquerda e enfiou no meio. Tirou o Gabigol do meio e jogou na direita. Trouxe o Everton Ribeiro da direita e botou no meio. E botou o Arrascaeta na esquerda. Botou o Diego no banco. Ok, ele quer o Arrascaeta melhor que o Diego, ele entende assim, perfeito. Tira o Diego e bota o Arrascaeta, pronto, no meio. Eles podem circular, claro, não tem posição fixa, não é botão. Se você com a paletinha ali não mexer, eles não saem do lugar. Mas você mexer no posicionamento. Mas está fazendo gol. Tá bom, o Gabigol já foi expulso, jogando pelo lado direito para dar carrinho, não acompanha a lateral, porque na verdade hoje os esquemas táticos como é que são? Os dois caras de lado viram secretário do lateral, eles têm que ajudar. Aí vem aqui, o senhor tá aqui, assina aqui, por favor, vamos seguir agora, vai para o ataque. Se não tiver esse secretário do lateral, o lateral não vai, né? Não consegue marcar sozinho. Pará tem sua deficiência, René também. Perderam Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Ganharam nessa qualidade de marcação? Não, porque o Gabigol é o arame liso e o Arrascaeta também, certo que não pega ninguém. E quando pega, atinge errado e toma cartão vermelho. Então, na minha visão, o grande erro do Abel mexeu muito para encaixar o Arrascaeta. Se fizesse o simples, talvez o time rendesse melhor. Agora, algumas falhas individuais, como nós vimos ontem, passam pelo Abel, as falhas individuais? Eu acho pesado, João. Demitiu o Abel. Eu sou contra. A opinião do Zinho, do Paulo Lima e do Quesada. Lembrando que domingo tem São Paulo no Morumbi. A equipe será reserva e quarta-feira o jogo contra o Peñarol em Montevidéu. Eu acho que assim, esse planejamento é o mais correto, né? Já vai de São Paulo direto para o Uruguai, né? Já evita uma viagem, voltar para o Rio, concentra o time nesse jogo que é o jogo do ano, o jogo contra o Peñarol. Vai com uma equipe alternativa que é boa, tem bons jogadores. O Flamengo montou um elenco para isso, para estar de frente em todas as competições, e a competição mais longa que você mesmo com tropeço, como teve tropeço contra o Internacional, que bem normal acontecer. Se perder para o Inter lá, não é nada de outro mundo. Não concordo o gol como tomou. Não digo nem esse segundo, que muita gente falou que poderia o René fazer a falta ou não, mas né, o Sarrafiori bate muito bem, sem chance para o César. Mas o primeiro gol, para mim, foi uma falha no sistema defensivo ali, a marcação, uma bola parada, inadmissível. Com 4 minutos de jogo, tem que estar com atenção muito redobrada, tem que marcar o atacante principal ali,
Ontem a gente até falou se é o melhor ou não, mas o Guerreiro é o centroavante, é o que cabeceia melhor do que o Nico Lopes, do que o próprio D'Alessandro, que foi quem cruzou, né? Mas os jogadores de frente, o Edenilson, o Patrick, são muito bons jogadores, mas quem tem que ser marcado ali era o único jogador que estava ali mais próximo do gol. Então o Rodolfo marca longe e o René não faz a cobertura, está mal posicionado, uma desatenção no início de um jogo tão pesado. Aí sim passa pelo Abel cobrar mais desse grupo, cobrar mais esse posicionamento, é o treinador que tem que chamar a atenção mesmo e os jogadores também estarem mais ligados. Né? Mas assim, acho que esse planejamento é o mais correto para enfrentar esse jogo com o Peñarol. O que eu cobro e que eu vou ficar sempre aqui debatendo é que não precisaria estar passando por isso nesse momento. Eu concordo com o Fábio Azevedo, 50%. O Flamengo é o campeão carioca? O Flamengo joga por um empate? Joga. Mas o time que o Flamengo tem, o elenco que tem, já era para estar classificado. Né? Já era para estar resolvida a situação. Já era para estar resolvida a situação. Deixou para o último jogo, o jogo mais pesado de toda a fase. De toda a fase. Por mais que pegou o São José lá na altitude... E ganhou. E ganhou, por mais que também jogou com o Peñarol aqui e perdeu, se deixar para a última rodada é perigosíssimo. O risco de você perder uma classificação tão sonhada pela torcida, que está cobrando muito por causa disso. O Abel não seria pressionado, os jogadores não estariam sendo pressionados porque perdeu para o Inter. É porque um planejamento para o jogo contra a LDU, na minha visão, não foi o certo. Volto a falar, o Flamengo tinha 2-0 para o jogo contra o Vasco de um campeonato regional que é muito, por mim não, que eu valorizo muito ser campeão. Mas muita gente falava assim, não é importante, campeonato regional não é isso tudo. Tem a rivalidade contra o Vasco? Tem. Né? Essa coisa regional aqui, Vasco, Flamengo, mas o Flamengo tinha 2-0 e tinha elenco para mesclar. Para você ir descansado na altitude, porque tem altitude e nós estávamos lá, João. É brabo, hein? A gente ali na transmissão, a gente faltou um pouco de ar. Faltou. E faltou ar no segundo tempo. Faltou ar. E o Abel ter sido suspenso também prejudicou, porque ele teve que fazer uma substituição logo no primeiro tempo, de tirar o Arrascaeta e botar o Diego. De repente ali no banco, seguraria, estudaria, bota mais um volante, segura ali. Então, até um empate seria um bom resultado. E perde um jogo para uma equipe inferior, deu vida para essa equipe. O empate estaria classificado. Deu vida para a LDU, né? É porque o São José ainda ganhou do Peñarol lá. Mas assim, na minha visão, o erro foi ali. Agora tá fazendo até certo esse planejamento mesmo, né? Acho que o Flamengo tem condições, tem elenco, tem camisa, tem bons profissionais trabalhando ali. Acho exagerada essa cobrança de querer tirar o Abel agora. Primeiro que assim, da diretoria, passa assim, que convicção que você tinha? Por que você contratou o Abel, então? Por que não deixou o Dorival? Que a torcida estava até gostando do trabalho dele. É verdade. Tira aí o meu carinho pelo Abel, foi meu treinador, minha amizade. Estou falando de potencial. Nós estamos falando de um treinador top. Um treinador que numa enquete também era uma preferência. Todo mundo queria mais o Renato Gaúcho, mas depois do Renato Gaúcho era o Abel. E o Abel é vitorioso, o Abel é experiente, o Abel tem liderança. Acho exagerado agora, num momento de reta final, você trazer um problema desnecessário, até desse grupo de gestão. Conheço a maioria deles ali. Se o Fábio falou que o BAP, né? Você falou que o BAP que tá... Eu conheço o Marcos Braz, duvido que o Marcos Braz também está querendo tirar. Então quem é que está querendo tirar? Porque o Marcos Braz eu conheço e a postura dele, a forma que ele trabalha, ele não está querendo tirar o Abel agora. E é bom esclarecer o seguinte, querem manter porque pensam que os dois jogos estão muito próximos e principalmente o jogo com o Peñarol e que não é o momento de mudar. Sem dúvida. Após o jogo com o Peñarol, tudo pode acontecer. Você vai trazer assim pro grupo mesmo. Esse grupo tem ótimos jogadores, mas são jogadores que estão chegando, muitos deles chegando no Flamengo, como o Bruno Henrique, como o Gabriel Barbosa, né, que não tem essa experiência toda ainda. Né? Tem que saber jogar esse jogo fora de casa, além de ser jogo de Libertadores mais pesado. O Peñarol, o único resultado para ele ali, tem combinações, mas tem que ganhar o jogo. Para não depender de ninguém, o Peñarol tem que ganhar o jogo. Então é um jogo pesadíssimo, desnecessário chegar nesse momento para mim. Agora aconteceu.
Você tem que eliminar qualquer tipo de problema para ir para um jogo desse. O que o Flamengo não precisa é essa turbulência, essa crise, essa coisa de falar de queda de treinador agora. A gestão do clube agora tem que trazer paz para um jogo importante. O próprio torcedor também, hein? Para de ir na internet, para aí de essas coisas de mídia social, que infelizmente hoje está pautando a decisão do clube. Infelizmente é isso também. Para um pouquinho e vê a importância desse jogo. Se unam para um objetivo maior. Imagina chegar na quinta-feira o Flamengo fora da Libertadores. Rapaz. Vale a pena uma união maior de você, rubro-negro, que se você é rubro-negro de verdade, se una mais, né? Para de pressão, para de querer colocar uma responsabilidade só no treinador. É um conjunto ali. E o Abel tem os seus defeitos? Tem. Poderia montar o time assim, ó, sabe? Mas assim, ganha do Cruzeiro é o melhor time. Aí agora perde do Inter, tá tudo errado. Calma, né? Se unam para esse jogo decisivo, é o jogo do ano contra o Peñarol.